Olá, meu nome é Gideon Rodrigues, pediatra. Vamos falar hoje sobre convulsão febril. Ela é uma entidade que acomete entre 2 a 5% das crianças. É decorrente da imaturidade do sistema nervoso central. E nos momentos de aumento de temperatura, acaba sendo mais frequente a possibilidade de crises convulsivas. É muito comum essas pessoas, esses recém-nascidos, essas crianças, terem um antecedente familiar, ou seja, um pai, um avô, um tio que tinha crises convulsivas quando era criança e depois da fase adulta não tem mais. As crises convulsivas febris, elas são benignas, elas não trazem comprometimento neurológico e as crianças têm um desenvolvimento totalmente normal. Como a gente observa, é sempre associado à febre. Essa febre pode vir 24 horas antes ou 24 horas depois do evento. Nesses casos, sempre deve ser descartado coisas mais sérias, como por exemplo uma meningite ou uma desidratação, que causou um distúrbio de sódio baixo, alguma coisa do gênero. Descartando isso, a gente pode afirmar que é uma crise convulsiva febril. A crise convulsiva febril, ela geralmente acomete crianças entre os 6 meses e os 5 anos de vida. Depois dessa fase, ou seja, 6 anos em diante, não é mais esperado que a criança tenha crises com febre. Se acaso acontecer, após os 6 anos, já não se configura crise convulsiva febril. A gente define como febre temperaturas acima de 37,8 graus. Então, muitas vezes, a temperatura da criança sobe tão alto, tão rápido, que os pais só veem quando está bem mais alto do que 37,8. E aí há o desencadeamento de crise convulsiva. A crise convulsiva tem essa característica, No caso da crise febril, a criança não observa o examinador, você vê que ela tem esse olhar vago, esses movimentos repetitivos em todo o corpo, Mas que o acompanhante tenta conversar com a pessoa não responde, não interage. Quando isso ocorre, é recomendado não colocar o dedo na boca da criança, tentar puxar a língua, não faça isso. Deixe a criança de lado, como a gente viu no vídeo anterior, e chame o SAMU, porque essa criança deve ser avaliada no hospital. Por quê? A crise convulsiva febril, por mais que ela é benigna, principalmente ali as primeiras crises, a gente não tem certeza se a pessoa tem um quadro, por exemplo, de meningite, se tem uma desidratação. Então, a melhor alternativa, independente de quanto tempo durou a crise, é procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa para essa criança ser avaliada. Como é uma crise convulsiva benigna, em que 33% das crianças terá o segundo evento, como só 2 a 5% das crianças têm crise convulsiva febril, dessas, só 33% dessas vão ter um segundo evento. E um terceiro evento só acomete 9% das crianças que tiveram crise convulsiva febril. E a criança, depois dos 5 anos, ela não tem mais a crise e não tem nenhum tipo de comprometimento. Então, nesses casos, não é recomendado usar remédio para crise convulsiva. A gente deixa essas medicações para crise convulsiva,
aquelas pessoas que têm crises convulsivas sem febre, né? Que aí já é uma epilepsia, não é a crise convulsiva febril. Ou pessoas que têm as crises convulsivas febris, mas está tendo um atraso no desenvolvimento, está tendo outras coisas que sugerem que essa crise convulsiva que a criança tenha não seja a crise convulsiva febril benigna, como a gente vem tratando no vídeo. Como eu havia comentado, a criança vai ter o desenvolvimento normal, vai aprender a ler e escrever no tempo adequado, vai se desenvolver igual as outras crianças. Se inscreva no canal, deixe seus comentários